Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, domingo, dia 1º de setembro de 2024, dia de Vasco da Gama, dia de Vasco e vitória pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida que poderá colocar o Vasco da Gama cada vez mais perto de uma Libertadores e cada vez mais longe da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aqui, é claro, neste Acorda Vascão, iremos falar com vocês sobre essa 25ª rodada, trazer tudo que rolou ontem e tudo que o torcedor vascaíno poderá esperar para esta manhã e tarde de jogos de Brasileirão. Falar também, é claro, sobre as movimentações do Vasco da Gama no mercado da bola. Temos novidades importantes a trazer aqui a vocês nesse vídeo. E também trazer tudo que rolou ontem na chegada do elenco a Salvador. Uma linda festa preparada por torcedores vascaínos que receberam esse elenco cruzmaltino de braços abertos na Bahia. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, de verdade mesmo, venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, principalmente você aí que já curte o nosso vídeo, já nos assiste diariamente, e você que ainda não é um inscrito, se inscreva. A sua inscrição ajuda demais o nosso crescimento e de fato estamos aí nesse objetivo de chegar aos 138 mil inscritos e contamos muito com vocês para chegarmos a esse número. Então, se você já curte o nosso vídeo, se você já acompanha o nosso canal, porém ainda não é um inscrito, chegou a hora agora de você se inscrever e fazer parte de vez da família Gigante Vasco. Você, porém, que está chegando aqui pela primeira vez, aguarde, assista ao nosso conteúdo e caso realmente saia com a convicção deste Acorda Vascão de que você gostou do vídeo e de que vai voltar para assistir outros vídeos aqui no nosso canal, aí eu tenho que vir aqui e falar para vocês também se inscreverem e ajudar o nosso crescimento. Além disso, deixe também o seu like, seu joinha, seu gostei, que é de suma importância para a divulgação do nosso trabalho. Show, Vascão? Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco, porque ontem o Vasco treinou pela parte da manhã no CT Moacir Barbosa. Após o treinamento foi-se selecionado, né, escolhido aí os atletas que viajariam, né, representando o Vasco da Gama para Salvador. E logo após isso o Vasco embarcou em direção à cidade de Baiana. Chegou em Salvador por volta das 7 horas, 7h30 da noite. Uma linda festa estava aí preparada para a torcida cruzmaltina, com muitos torcedores vascaínos presentes, mas o que ficou, de fato marcado aí dessa linda festa foi essa imagem. Uma imagem de Pedrinho, que parou para atender torcedores do Vasco e fez questão de, após todo o atendimento, toda a troca, todo esse momento de ídolo e torcida, gritar o famoso casaca. O casaca foi puxado por Pedrinho junto aos torcedores em Salvador. Obviamente, e poucos, ou quase nenhum deles, parou para tirar foto com o torcedor, para dar aquela atenção. Isso é comum. Muitas crianças pode dar até algum tipo de problema ali naquele gradil. Mas o Pedrinho teve uma atitude que surpreendeu a todo mundo. O presidente Pedrinho passou, tirou foto com alguns torcedores que estavam na lateral do ônibus, foi jantar e depois da janta deu uma surpresa para a torcida vascaína. Após o jantar, o presidente veio, me cumprimentou com aquele tradicional soquinho e sim, surpreendeu a torcida vascaína atendendo 1 a 1. Pedrinho tirou foto com todo mundo, foi muito simpático com todos os torcedores. E o presidente finalizou com o tradicional casaca. Aqui! Casaca! A turma é boa, é mesmo da buzaga! Vasco! Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, realmente uma linda festa, Pedrinho animando e puxando o torcedor vascaíno para esse momento importante que o Vasco vive dentro do Campeonato Brasileiro e contará mais do que nunca, né, com o apoio da torcida amanhã dentro do Barradão
nesse jogo importante contra a equipe do Vitória, que é o atual 17º colocado do Campeonato Brasileiro. E falando em brasileiro, tá aparecendo aí a imagem a vocês, a tabela deste Brasileirão. A gente vê o adversário hoje do Vasco exatamente na 17ª colocação. Hoje um adversário que luta para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Poderá chegar, inclusive, caso perca hoje para o Vasco, até mesmo a 18ª colocação, não chegará na 19ª porque o Cuiabá já jogou e já venceu. Então o Vitória pode terminar essa rodada na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro caso perca, poderá terminar no máximo na 16ª caso vença. Diferente do Vasco, que é uma equipe que hoje olha para a parte de cima da tabela. O Vasco hoje ele está a exatamente, no caso, 9 pontos de distância para o próprio Vitória, que é a equipe que puxa aí o Z4, e está a apenas 8 de distância para o Bahia, que é o atual 6º colocado, o clube que puxa o G6. Então o Vasco hoje ele está mais perto, isso com relação a pontos, do G6 do que com o Z4. Se você vascaíno está com medo de um rebaixamento, eu te aviso. Hoje o Vasco tem mais chances, devido aos pontos que deve conquistar, de chegar a um G6, de chegar a uma Libertadores ou uma pré-Libertadores, do que cair para a segunda divisão. Quais resultados serão importantes para o Vasco nessa tarde, noite aí de domingo? Teremos aí já Grêmio e Atlético Mineiro se enfrentando às 11 horas da manhã. Um jogo assim, se o Vasco quer olhar para a parte de cima, é importante o Atlético Mineiro não vencer esse jogo. Pode até empatar, mas não vencer esse jogo é o essencial. Inclusive o empate seria até perfeito, que o Grêmio também está chegando aí, colando nessa parte de cima da tabela, então iria travar também o Grêmio na competição. Teremos um Cruzeiro e Atlético. Acredito que vocês olhando para a tabela, não preciso falar muita coisa. O Cruzeiro tem que perder esse jogo, algo muito difícil de acontecer. O Atlético é o pior time do Campeonato Brasileiro, porém vem de 2 vitórias seguidas. Então, há aí um pingo de esperança para nos iludirmos com a vitória do Dragão jogando dentro do Mineirão. Teremos Corinthians e Flamengo, um jogo aí que pouco importa para o torcedor vascaíno. Teremos também hoje, após o mesmo horário, de Vitória e Vasco, Fluminense e São Paulo. Jogo importante, assim, olhando para a parte de cima para a gente checar o São Paulo. Mas é muito complicado e praticamente impossível torcermos para uma vitória do Fluminense, mas seria legal também um empate aí nesse jogo. Red Bull Bragantino e Bahia, um jogo também importante para o torcedor vascaíno olhar. O Bahia não pode vencer se o Vasco quer realmente virar esse G6. Então, como o Bragantino está mais na parte de baixo da tabela com 27, o empate ou uma vitória do Bragantino não seria algo tão ruim assim. Teremos também CAP, Atlético Paranaense e Palmeiras, às 6h30 também de hoje, mesmo horário do Vasco, é claro, o Atlético Paranaense não podendo vencer essa parte. Então, teremos jogos importantes pela frente, teremos partidas decisivas pela frente, e o Vasco, é claro, tem que entrar com sangue nos olhos, principalmente nesse jogo de hoje, caso queira realmente mirar o topo. Acho que esse jogo ele define muito bem exatamente isso, Cada jogo do Vasco é uma final. O Vasco ele vem jogando várias finais nesse período recente. Não falo com relação à Copa do Brasil, mas falo com relação ao próprio Campeonato Brasileiro. Aquele jogo contra o Fluminense, não sei se vocês lembram, era uma final. O Vasco ali tinha reais condições de, caso não vencesse o Fluminense naquela partida, de voltar à zona do rebaixamento. O jogo contra o Atlético Paranaense na última segunda também era uma final. Porque hoje o Vasco tem 31. Se perdesse, o Vasco teria 28. 28, meu amigo, o Vasco estaria ali na 13ª, 12ª colocação, a 6 de distância do Vitória. E qual é o grande problema, mãe? Hoje é Vasco e Vitória. Então, assim, se o Vasco tem 28, ou seja, não tivesse ganhado do Atlético Paranaense e perdesse para o Vitória hoje, o Vasco ia ficar somente a 3 da zona. Então, o jogo de segunda foi muito importante. Esse jogo também terá o seu fator de importância. É um jogo que o Vasco vencendo, ele pontua fora de casa, ele vai a 34 e ele começa a olhar ainda mais para a parte de cima da tabela e se aproximar desse topo do Campeonato Brasileiro. Com relação a esse jogo de hoje, tivemos a lista de relacionados com algumas surpresas, O Alex Teixeira voltando à lista depois de tanto tempo fora. O David também retornando aí à lista de relacionados após ter contraído aquela celulite facial. Vemos também a presença de Pablo Galdames. Vemos também a presença, no caso do novo reforço aí do Vasco da Gama, o Jean Davi Menezes. O jogador novamente viajou com o grupo para Salvador. Mas também vemos algumas ausências. Ausências como, por exemplo, do Felipe Coutinho, que segue de fora da lista de relacionados do Vasco da Gama. O atleta ainda não está 100% e o Vasco preferiu por deixá-lo aqui no Rio de Janeiro para realizar trabalhos físicos, particulares, individuais nele, para que ele possa aos pouquinhos pegando novamente o ritmo e se tornando aí uma peça importante para o Vasco nessa temporada de 2023.
2024. Então Paiva terá alguns retornos e terá também algumas ausências. E vai ter que se acostumar com isso e trabalhar em cima disso. Então, com isso, a expectativa é que essa escalação do Vasco hoje seja formada por Léo Jardim no gol, PH na lateral direita e Piton na lateral esquerda, João Vitor e Maicon ali na dupla de zaga, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Paia no meio, e no ataque Emerson Rodrigues, Rayan e Pablo Verrete. Deve ser exatamente aí esses 11 titulares que vão começar esse jogo importante contra a Vitória hoje dentro do Barradão. Tá animado? Tem como o Vasco vai ganhar? Tem como o Vasco conquistar os 3 pontos hoje longe do Rio de Janeiro? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Se o Vasco buscará aí, né, esses 3 pontos, o Vasco também corre contra o tempo. Amanhã, meia-noite, a janela está fechando para transferência entre clubes. E o Vasco busca aí dar as suas últimas cartadas no mercado da bola. Tivemos aí a informação, inclusive, ontem, através do podcast Cruz Maltino, que o Pedrinho confirmou que está negociando com 2 reforços. Hoje tem 2 nomes, 2 jogadores que negociam com o Vasco da Gama para chegar até o fim dessa janela de transferências. O Vasco chegou a fazer uma proposta pelo atacante argentino Benjamin Garré. As coisas inicialmente não avançaram porque o clube russo, que hoje detém os direitos econômicos do argentino, achou os valores colocados à mesa muito abaixo do que realmente o clube russo espera por Benjamin. Então as negociações acabaram não indo para frente. Isso significa que o Vasco não vai mais tentar? Não, muito pelo contrário. A informação é que o Vasco ainda segue tentando aí a contratação do jogador. É um nome que interessa muito a diretoria Cruz Maltina, um nome que o Vasco já formalizou a primeira proposta, mas não conseguiu levar. O Vasco colocou aí na mesa algo em torno de 3,5 milhões de dólares, até uma grana significativa, por 70% do passe do atleta, dá algo em torno de 19 milhões de dólares colocados à mesa do clube russo. Nesse momento, o clube russo colocou um valor superior de 8 milhões de dólares, algo em torno aí de 36 milhões de reais, né? 32 milhões de reais para vender Benjamin Garré, e é claro, isso dificultou a contratação. Como a janela já fecha amanhã para transferência entre clubes, compras e vendas, dificilmente veremos aí Benjamin Garré vestindo a camisa do Vasco, pelo menos nessa temporada. Porém, quem chega cada vez mais perto do Vasco é o Luan Pérez. Luan Pérez, esse zagueiro aí que teve passagem aqui no Brasil por Santos, Fluminense, Portuguesa da Ilha, realmente está sim muito perto de fechar com o Vasco. O Vasco tem como prioridade reforçar o seu sistema defensivo. E tem até essa situação até o dia 11h59, segunda-feira, amanhã, até as 11h59 da noite. Então, uma responsabilidade muito grande por um tempo muito curto. E para que isso venha a ser facilitado, seria muito importante que o Luan Pérez conseguisse rescindir o seu contrato no clube turco. E a informação que temos é que realmente isso vai acontecer. O jogador já até se desvencilhou, o anúncio oficial ainda não foi feito, mas tende a ser feito nessas próximas horas, até mesmo de domingo, da rescisão contratual entre o Luan e o Fenerbahçe. Mas não é um caminho fácil para o Vasco, porque Santos e Bahia também demonstraram interesse pelo jogador. Os 2 clubes, inclusive, já realizaram aí ofertas salariais nessa última semana pela contratação de Luan Pérez. Aí no Fenerbahçe ele ganhava algo em torno de 750 mil reais mensais. E o Vasco da Gama vem tentando buscar um acordo junto ao atleta com relação a esse salário. Informações aí com a Super Rádio Tupi, informadas no caso ontem, sabadão, é que o zagueiro é a prioridade do Vasco nessa janela de transferência. É a bola da vez, é o nome forte dentro do dia a dia do CT Moacir Barbosa. Lucas, quer dizer que se não fechar com o Luan Pérez, o Vasco não vai fechar com outro nome? Meu amigo torcedor, não estamos falando sobre isso, e é claro que não será assim. Mas hoje o Vasco trata com muito cuidado, muita cautela e muito desejo a chegada do Luan. E por ser essa bola da vez, por ser esse desejo, isso acaba fazendo com que o Vasco não se manifeste também em outras negociações no mercado da bola. Mas tudo pode acontecer. Teremos aí longas 48 horas pela frente com o nome de Luan Pérez sendo esse número 1, sendo esse plano A. Inclusive aí informações do jornalista Bruno Murito, do GE, é que nessas últimas horas a mídia turca noticiou a negociação aí da rescisão de Luan Pérez. Não está 100% oficializado, aliás, nem sequer oficializado ainda está, mas muito perto de ser confirmado de que essa rescisão vai chegar antes da janela de transferência. Chegando antes da janela, o Vasco poderá fechar com o Luan Pérez após a segunda-feira, porque o prazo de segunda-feira é o prazo entre clubes, né, para o Vasco comprar jogadores, pegar por empréstimos. Após o atleta estar livre no mercado, antes de segunda-feira, o Vasco poderá seguir negociando com nomes do mercado e vai ter que observar mais esse mercado aí de jogadores livres, né?
Realmente essa é a grande realidade. E se o Vasco está de olho em atletas, tem clubes de olho no Vasco. Tivemos aí 2 informações nessas últimas horas, muito importante trazer a vocês aqui nesse Acorda Vascão. A primeira, sobre saídas. Eric Marcos está perto de deixar o Vasco da Gama. A informação aí que tivemos é que o Ludogorets, clube do futebol búlgaro, está sim próximo de fechar a contratação por empréstimo de Eric Marcos. O Ludogorets é um clube que tem alguns jogadores remanescentes da base Cruz Maltina já, vem há algum tempinho observando a base do Vasco, colocou aí na mesa do Cruz Maltina uma proposta de empréstimo com opção de compra na casa dos 12 milhões de reais pelo Eric Marcos. O Vasco balançou sim com essa oferta e a possibilidade grande de uma venda acontecer nesses próximos dias. Não a venda em si, mas esse empréstimo com opção de venda no final do contrato. E teve um atleta aí que também estava por detalhes de sair, né? E que hoje é um jogador já querido pelo torcedor do Vasco, que é o Ryan. Ryan nos últimos 3 jogos deu 2 assistências, uma para o gol do Emerson Rodrigues contra o Paraná na segunda-feira, o Atlético Paranaense, e o outro agora na quinta de peito, falando faz e me abraça, Puma, também contra o mesmo Atlético Paranaense na última quinta, além do gol contra o Criciúma. Então assim, 3 jogos, 1 gol e 2 lindas, belas assistências. Qual foi a informação? Nesses últimos dias, nesse período recente, a gente vem vendo a Europa assediando muito o Ryan. E assediando no bom sentido, de olho, querendo contratar, realmente encantado com o futebol do moleque. O Vasco tinha por pretensão, sim, vender o Ryan, até porque era uma peça que não vinha sendo utilizada, uma peça que vinha sendo deixada de lado no contrato, e um jogador valorizado. Se o Vasco deixa o atleta cada vez mais de lado, sem ele entrar em campo, ele tende a desvalorizar ainda mais e o Vasco não ganhar uma grana maneira com ele. Mas como ele hoje vem entrando em campo, com a lesão do Adson, ele tende a entrar ainda mais, vem se mostrar uma peça importante, o Vasco nesse momento ele vem tentando renovar o contrato do jogador. Informações que mesmo aí, recebendo propostas, né, de clubes do futebol europeu, Ryan quer permanecer no Vasco da Gama, porém tem um contrato curto, o contrato aí até o final do ano que vem. Uma multa rescisória alta, na casa dos 500 milhões de reais. Essa é o pedido, né? Essa é o valor da multa que está no contrato do Ryan, mas o Vasco quer começar aí a começar a conversar mesmo com outros clubes, qualquer valor a partir da casa dos 10 milhões de euros. Entretanto, meu amigo, esse é o pensamento atual, tá? O Vasco vem nesse crescimento do Ryan, pode começar a mudar o pensamento e querer uma grana forte na venda do Cria nesses próximos anos. Exatamente por conta disso, né? O Vasco hoje vem começando a tentar renovar o contrato da joia de apenas 18 anos de idade. Contrato de fato curto, até o final do ano que vem. O Vasco vem tentando costurar um novo contrato. Um contrato mais longo, um contrato que valorize o Cria e valorize também o Vasco da Gama. Então o Vasco aí de olho, movimentando o mercado, ao mesmo tempo querendo contratar também, negociando jogadores internos. Já antes tão criticado, uma peça importante que hoje vem sendo de fato essencial para esse sistema ofensivo do Vasco. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste domingão, né? E já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, pré-jogo, pós-jogo, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.